Nós queremos chamar o nosso pregador. Vous savez, bien-aimé, nós sabemos, bem amado, l'homme qui est parmi nous, que o homem que está no nosso meio, pour moi et pour cette église, para mim e para esta igreja, n'est pas un étranger. não é um estrangeiro. Écoutez, mes bien-aimés, Ouve, bem amado, c'est un homme é um homem que nous apprécions beaucoup. que nós apreciamos muito. Écoutez, Ouve, depuis que j'ai connu cet homme de Dieu, desde que eu conheci este homem, il y a des qualités qui essaient un peu de monter dans sa vie. tem qualidades que acrescentaram na sua vida. Il y a des fois, nous, comme le papa, Tem vezes que nós, como pais, nous regardons ces bien-aimés, nós vimos os bem-amados nous disons, será que ce bien-aimé ne doit pas nous décevoir un jour? e nós dizemos, será que esse bem-amado não vai decepcionar? Mais nous avons compris Mas nós percebemos qu'il a quelque chose de Dieu. que há algo de Deus. Elle est un homme déterminé, Ele é um homem determinado. un homme de la foi, É um homem da un homme qui fé. cherche la qualité. Um homem que procura a qualidade. Écoutez, Ouve, être auprès de lui, estar perto dele. c'est vous transmettre la qualité tout simplement. Isso também nos transmite a qualidade simplesmente. Il a le cœur de Dieu. Ele tem o coração de Deus. Parce qu'ils ont commencé avec beaucoup Porque d'autres eles começaram com muitos outros enfants, nous pouvons dire. filhos, nós podemos dizer. Mais nous voyons en lui Mas nós vemos em les ele qualités que Dieu apprécie. de qualidade que Deus aprecia. Un homme avec des prophéties cessent. Et Um donc, homem com uma réel. profecia real. Tout ce qu'il nous a parlé, Tudo aquilo que ele nos falou c'était réalisé. realizou-se. Et je pense que vous avez l'habitude de lui suivre. E eu penso que vocês têm a habitude de lhe seguir. Je n'ai pas beaucoup de commentaires. Não tenho muitos comentários. Mais aujourd'hui, Mas hoje c'est un privilège é um privilégio d'être ici auprès de nous. de estar aqui perto de nós. Je vais demander Eu vou à pedir l'église, à igreja, au peuple de Dieu, ao povo de Deus, aux enfants de aos Dieu, filhos de Deus, aux hommes de Dieu. aos homens de Deus. Je vais demander que vous m'aidez Eu vou vos pedir para vocês me ajudarem de recevoir cet homme. de receber este homem. Parce que nous voulons Porque nós queremos que notre bénéfice, que o nosso benefício que ça soit égal à la réception que nous avons faite. que seja igual à recepção que nós vamos fazer. C'est un homme de Dieu que É nous um homem de considérons. Deus que nós Il n'y a consideramos. personne qui peut me contredire. Ninguém pode me contrariar. Alléluia. Amém? Não. Aidez-moi Ajuda-me de recevoir cet homme de de Dieu. receber este homem de Et Deus. quand je vais l'appeler, E quando eu vou lhe chamar, nous allons acclamer plus fort pour la gloire de Dieu. nós vamos declarar muito forte a palavra de Deus. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel la suit, les éclairs des tonnerres. Et tout mon être alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être
quand je sens aussi mes mystères, que tu es si grand et puis penser en moi et sans chercher et devenir mon frère et que je suis l'héritier en moi. Et quand je sens aussi vivre mes mystères, que tu es si grand et puis penser en moi et sans chercher et devenir mon frère et que je suis le riche du roi. Alors mon cœur est agit jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur agit jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. This is my soul, my Savior to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior to thee. How great thou art, how great thou art. Seigneur, nous voulons te dire merci. Pai, nós queremos te dizer obrigado. Il est écrit au commencement était la parole, Foi escrito, o princípio é a palavra, et la parole était avec Dieu. e a palavra estava com Deus. Elle s'est faite chair, E se fez carne elle est venue au milieu de nous plein de grâce et de vérité. e vem ao meio de nós para nos fazer graça. À la e personne de verdade. Jésus de Em nome de Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. Seigneur, nous voulons t'écouter Pai, nós queremos te ouvir. et nous laissons que le Saint-Esprit nous aide E nós pedimos que o Espírito Santo nos afin que nous ajude. puissions planer Enfim, que nós podemos dans sa praticar puissance et dans sa gloire. pela sua poder e sua presença. Au nom de Jésus, Em nome de nous Jesus t'avons Cristo. ainsi prié Que nós oramos et nous assim. disons merci Seigneur E nós Jésus. ficamos todos obrigados. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu veux faire l'exercice? Podemos fazer pequeno exercício. Tu peux saluer ton frère, ta soeur qui est à ta gauche, à ta droite. Cumprimenta o teu irmão que está à direita ou à esquerda. Dis-le, tu es béni d'être là. E diga assim, tu estás abençoado de estar aqui Tu es dans la presente. maison de notre Père. E diga que tu estás na casa do Senhor. Dis-le, Dieu béni, Dieu béni, Dieu béni, Dieu béni. Abençoa, Ele é Deus, abençoa, Ele é Deus. Dis-le, Dieu béni, dis à ton frère, à ta soeur, Dieu béni, Dieu béni. Diga ao teu irmão, você foi abençoado Gloire au Seigneur. pelo Senhor. Est-ce que nous pouvons prendre place? Será que nós podemos sentar? Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Aidez-moi à recevoir la parole de Dieu, Me ajuda a receber a palavra de Deus. parce que nous ne sommes pas dans un cimetière, Porque aquilo não está no cemitério, mais nous sommes mas nós estamos na casa do Pai. là où le Seigneur vit, Aonde o Senhor vive. là où le Seigneur remet. Aonde o Senhor permanece. Je ne veux pas que tu sois un observateur. Eu não quero que tu sejas somente parece alguém que vem observar. J'aurais mieux suggéré que tu entres dans la parole, Eu quero que você entre na palavra, que tu entres dans l'esprit, que tu entres no Espírito, que tu puisses sortir dans la chair.
E que tu sai na carne, Parce que Dieu ne traite pas avec la chair, porque Deus não trata com carne, mais Dieu traite avec l'esprit. porque o Senhor trata com o espírito. C'est l'esprit qui est malade. É o espírito que está doente. Et Dieu traite E l'esprit. o Senhor trata o espírito. Il communique avec l'esprit Ele comunica com o espírito, parce qu'il est esprit. porque ele também é espírito. Alléluia. Amém. C'est pour cela, lorsque nous sommes à l'église, É para isso quando nós estamos aqui na ne igreja, serons pas des hommes charnels, não seja um homem carnal, mais serons des hommes spirituels mas sejamos homens qui vont espirituais, comprendre la mouvance de Dieu, l'essence de Dieu. para nós poder perceber o sentido do Senhor. Lorsque nous le comprenons spirituellement, Quando nós percebemos espiritualmente, alors la bénédiction de Dieu, la vie de Dieu entrera en nous facilement. aí a vida de Deus, a bênção de Deus vai entrar em nós. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Je bénis l'homme de Dieu, l'apôtre Loli Bikosa, Eu abençoo o homem de Deus, o apóstolo Libicosa, ensemble avec maman et toute sa famille. com a mãe e toda a família. C'est un homme de bien, É um homem do bem, c'est un vieillard. é um velho. Ce sont les gens qui ont fait tant de choses avec Dieu São pessoas que fizeram muita coisa com et Deus nous lui donnons beaucoup de respect. e nós lhe damos muito respeito. Que le Seigneur vous bénisse, apôtre, Aposto que o Senhor te abençoe. pour le grand cœur aussi que vous avez, Pelo grande coração que você tem, de regrouper, de pardonner, de saber juntar e perdoar, de s'humilier. de saber se humilhar. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont des qualités très supérieures et fortes dans la vie d'un serviteur de Dieu. Que o Senhor te abençoe, porque aquela qualidade são qualidades grandes na vida do servo de Et Deus. je ne manquerai pas aussi de bénir le pasteur Pacifique ensemble avec maman Mani. Eu abençoo também o Babá Pacífico, o pastor Pacífico Ce com a mãe. sont eux qui m'ont acheté les billets afin que je vienne ici. São elas que me pagaram o bilhete para me poder vir Est-ce que aqui. nous pouvons acclamer très Será fort que pour nós eux? podemos fazer palma para a glória do Senhor? Ah, le Seigneur. Aleluia. Ils ont fait un grand festin Eles fizeram uma grande festa ontem et nous étions réellement bénis. e nós fomos realmente Que le Seigneur abençoados. vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Et je ne suis pas venu aussi seul, nous étions ensemble, nous sommes venus ensemble avec maman Hélène qui est aussi pasteur. Não, eu não venho sozinho, eu venho também com a irmã Helena, que é uma pastora. C'est une maman forte É uma mulher forte, qui a la parole de Dieu que tem a palavra de et Deus qui parle bien de la part de Dieu. e que fala muito bem da parte do Senhor. Qui a un français angélique. E ele tem um francês, parece um anjo. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Que o Senhor Pas está... de bénir mes éminents serviteurs de Dieu qui m'ont précédé. Eu não vou faltar a abençoar. Sorry. Os outros pastores que precederam, Qui ont prêché la parole de Dieu. que pregaram a palavra de Deus. Merci, Pasteur Thierry. On était bénis le premier jour, c'était le vendredi. Obrigado, pastor Thierry. Nós fomos abençoados na Que Dieu vous terça-feira bénisse vraiment pour Que Deus vous la abençoe pure parole qui mesmo. est sortie. pela tudo que saíste de ti. Pasteur Herman, merci pour le message qui a été fantastique. Pastor Herman, a vossa mensagem foi fantástica. Muito Pas seulement obrigado. fantastique, qui était aussi colastique. Também foi colástico, Gymnastique aussi. ginástica também. Alléluia. Amém. Si vous voulez aussi une gymnastique, Ginástica. que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos Et abençoe. aussi à tous les pasteurs qui ont prêché hier, le pasteur Christian, le pasteur Alexis. Que o pastor Cristian e o pastor Alex sejam também abençoados. Que le Seigneur le bénisse aussi. Que o Senhor lhes Et abençoe. je bénis aussi les hommes de Dieu qui sont là. E eu abençoo também o outro Soyez servo de vraiment Deus. bénis, le pasteur, les hommes de Dieu. Os homens de Deus que estão aqui presentes sejam Soyez bénis de la abençoados. part du Seigneur. Ainsi, tous les enfants de Dieu. E todos, o Senhor te conhece, seja C'est pour abençoado. cela que je suis venu pour toi. É para isso que eu venho aqui para Je ti. ne suis pas venu pour celui qui est à ta gauche, à ta droite. Eu não venho para aquele que está à tua esquerda ou à tua direita, Mais je suis venu pour toi. mas eu venho para ti. Est-ce que tu peux dire que Dieu a envoyé le prophète pour moi? Será que tu próprio pode dizer que o Senhor enviou um profeta Là, para si tu mim? ne dis pas, c'est lui qui va lire, donc Dieu va lui donner un message très particulier. Quer dizer, se tu não fala, aquele que vai falar, o Senhor vai lhe dar uma mensagem particular somente para ele. Dieu a envoyé le prophète pour moi. Fala, o Senhor enviou um profeta para mim.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, il vous a fait de remarques que Dieu lui avait révélées pour la ville. O homem de Deus nos puxou pouco ouvido para aquilo que o Senhor falou com ele sobre essa cidade. Dieu il vous a fait des remarques, vous manquez la vie de la prière. Aqui você falta a vida de oração. On ne parle pas de l'église, on parle de votre cité. Nós não estamos a falar de uma igreja, estamos a falar de toda a cidade. Chez nous, quand on dit prie, quand on dit c'est la prière, quand on vous donne l'ordre de prier, Nós, quando damos ordem de orar, les gens sont capables même de monter dans des chaises. as pessoas são capazes mesmo de subir nas cadeiras. Les gens viennent toucher la chair en train de prier. As pessoas vêm mesmo tocar no altar, somente a orar. La prière A oração va t'aider dans ta vie. Va t'aider dans ta vie. Aquela oração vai te ajudar na tua Si vida. tu ne pries pas, Se tu não oras, c'est la chair qui va commencer à monter dans ta vie. é a carne que vai estar sempre a subir. L'esprit va diminuer. E o espírito vai ficar um pouquinho. Mais si tu es un homme de la prière, Mas se você é um homem da oração, aucune situation ne peut te résister. nenhuma situação vai poder te desistir. Aucun problème ne restera éternel dans ta vie. E nenhum problema vai ficar eterno na tua La vida. prière, c'est l'arme que le Seigneur nous donne. A oração é a arma que o Senhor nos dá. Quand tu ne peux pas tuer, comme chez nous on dit, les camundélés d'un sorcier. Quer dizer, quando você não ora, você se torna como o churrasco do cabriteiro dos bruxos. Parce que tu n'as pas la vie de prière. Porque você não tem a vida de oração. Mais quand tu pries, il y a du feu. Tu es en feu. Quando você ora, você está sempre em fogo. Et les choses se changent. E as coisas mudam. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Nous sommes en train de parler sur la restauration. Estamos a falar aqui sobre a restauração. La restauration. A restauração. Tout d'abord, j'allais dire, laisse-moi me présenter un peu parce que certains aussi ne me connaissent pas. Hein. Também não me conhece. Je suis votre serviteur, le Eu prophète sou- Aaron, le frère Aaron. Eu sou o vosso servo, o profeta Arão, o irmão Arão. Vous m'appelez frère. c'est pas Você un pode problème. me chamar de M'appelez irmão, pasteur, me prophète. chamar pastor, profeta. Ce qui est important d'être un enfant de Dieu. O que importa é ser um filho de Deus. Et je suis un enfant de Dieu. E eu sou um filho de Deus. Je travaille pour le ciel. E eu trabalho para o céu. Je suis votre frère Sou vosso irmão. et je dirige une église qui s'appelle l'Arche de l'Alliance. Eu dirijo uma igreja que se chama Arco da Présentement, Aliança. nous avons 3 églises. Agora nós temos já 3 igrejas. 2 églises au niveau du sud 2 igrejas no nível do et sul. une église au niveau de Londres, au niveau du nord de Londres. E outra igreja no norte de Londres. Et je suis aussi le promoteur et le fondateur d'un institut biblique que nous appelons Turanis Bible College. Eu sou também um fundador de uma escola bíblica que se chama Turanis Bible College. Tiranis Bible College. Nous enseignons, nous formons le pasteur, nous formons les évangélistes, tous les enfants de Dieu qui veulent apprendre la Bible, qui veulent apprendre pas seulement la Bible, qui veulent apprendre les choses de Dieu. Quer dizer, nós formamos todos pessoas que querem se tornar pastor, evangelista e entrar na obra de Deus, conhecer somente a palavra Parce de que Deus. tu peux avoir l'appel, Porque você pode ter a chamada, mais la connaissance, c'est une autre chose. mas o conhecimento é outra coisa. Quand vous avez la connaissance Quando você tem o conhecimento et vous avez l'appel, e você tem a chamada, vous saurez ce que vous pouvez faire. aí você vai saber o que fazer. Prêcher, c'est un art. Quer dizer, pregar é um arte. On ne devient pas un serviteur de Dieu du jour au lendemain. Porque você não pode se tornar um servo de Deus de um dia para o Ce outro. n'est pas parce que tu as fait un songe, Não é porque você sonhaste. tu étais au bord de la mer en train de pêcher. Ah, porque você estava no beira-mar a pescar. Le matin, tu te lèves, tu dis, ah, je suis devenu pasteur. Ah, aí de manhã évangéliste você international. acorda e fala logo, sou pastor. Le chemin est encore long. Não, o Il y a caminho le é moment longo. de l'appel
tem momento de il y a chamada les moments de l'incubation, donc e la tem formation. também momento de formação, de incubação. Merci. Il y a aussi le moment de la commission. E também Dieu t'envoie. tem aquele momento que Deus te manda. Alléluia. Amen. Si vous entrez dans le ministère avant, vous aurez des problèmes. Se você entrar no ministério assim, muito cedo, Et vous allez você vai devenir encontrar problemas. un faux prophète. Aí você vai se tornar um mau profeta. Si vous entrez aussi le ministère après, vous allez devenir un faux prophète. Mas se você também for entrar muito tarde, também vai se tornar um falso. Alléluia. Amém. Esaïe était un faux prophète pendant 5 à 6 ans des années. O Isaías era um falso profeta durante 5, 6 anos. Parce qu'il est entré le ministère avant. Porque ele entrou muito cedo. Mais dans le chapitre 6, c'est le temps où Dieu l'attendait. Mas no capítulo 6, vamos ver que era o tempo de Deus. Dans le chapitre 1, 2, 3, il est entré dans le ministère avant. Quer dizer, desde o primeiro capítulo até no quinto, ele entrou Mais muito le cedo. chapitre 6, Mas no capítulo là 6, maintenant qu'il a entendu parler, aí que ele começou a la voix de ouvir. Dieu, et Dieu lui commissionne maintenant. Aí que começou a ouvir a voz de Deus e Deus lhe mandava. Mais si vous regardez dans le chapitre 1, il était dans le péché, il était dans le mal, mais il s'est introduit déjà dans le ministère. Quer dizer, se você ver desde o primeiro até no quinto capítulo, ele começou a obra de Deus pecando, Nous vivendo assim a donnons vida. les cours par correspondance Nós fazemos o curso também pela correspondência pour augmenter votre connaissance. para aumentar a vossa Je suis conhecimento. écrivain par la grâce de Dieu. Eu também sou escritor, J'écris pas mal de livres. eu escrevo muitos Il y a livros. déjà 6 livres que j'écris. Há 6 livros que eu já escrevi. Il y a encore, je pense, 12 livres qui sont restés, Quer dizer, me falta mais escrever 12. qui sont déjà écrits et qui vont sortir dans la suite du temps. Aquilo já é escrito, mas estão à espera que saia no momento certo. Aide-moi à lire la parole de Dieu, Deixa eu ler a palavra de Deus. que Dieu soit loué, soit glorifié. Que Deus... Nous allons décortiquer cet après-midi É isto que nós vamos falar essa tarde de parce que hoje. nous sommes en train de parler sur la restauration. Como estamos a falar sobre a restauração, La Bible nous dit dans le livre de Genèse, vamos no livro de Gênesis e a Bíblia nos diz assim. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Vamos no Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até 3. Nous en connaissons l'histoire. Nós já conhecemos a história. Nous pouvons même lire ça par la tête. Até nós podemos ler da cabeça. Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit, 1 a 1. au A Bíblia nos diz. commencement, Dieu créa le ciel sur la terre. No princípio, quando Deus criou o céu e a terra. Dans le verset 2, No segundo, la terre était informe et vide. a terra estava sem forma e sem ordem. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Era mar profundo, coberto de escuridão, Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. mas sobre águas parava o Espírito de Deus. Verset 3, E no versículo 3, Dieu dit então Deus disse que la lumière soit et la lumière fut. que a luz exista. E a luz começou a existir. Parole du Seigneur, Palavra do Senhor. prenons place. Gloire au Seigneur. Vamos sentar. Nous Glória a sommes en Deus. train de parler sur la restauration. Estamos aqui a falar sobre a restauração. La restauration est très importante. A restauração é muito importante. Dieu est Dieu de la restauration. O Deus é o Deus da restauração. Notre Dieu, quand on parle de la restauration, c'est quelque chose qui nous parle de la continuité d'une chose. Quer dizer, quando fala da restauração, falam da continuação de uma coisa. Donc même si tu perdais la forme, Dieu peut te restaurer. Quer dizer, se você perder a forma, o Senhor pode te restaurar. Même si tu perdais quelque chose, le Seigneur est capable de te restaurer. Quer dizer, você pode perder algo, mas o Senhor é capaz de te restaurar. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse, j'aime ce livre de Genèse Eu amo esse livro de Gênesis, parce que c'est un livre qui nous relate les premiers événements de Dieu. porque aquilo fala sobre os primeiros eventos
que o Senhor fez. Et en hébreu, le livre de Genèse est appelé Bereshit. No hebraico, aquilo é chamado Bereshit. Bereshit. Bereshit signifie Bereshit le significa commencement. que é o começo. Ce livre nous parle du commencement des premiers événements de Dieu. Esse livro nos chama dos primeiros coisas que Deus fez. Mais ce livre ne nous parle pas du commencement de Dieu. Mas isso não nos fala sobre o começo do Senhor. Mais il nous parle des choses premières Ele nos fala daquelas coisas que foram primeiras. que Dieu a créées sur la terre. Deus criou aqui na terra. Mais il nous cache le première des choses que Dieu a créées dans le ciel. E nos mostra a primeira coisa que Ele criou no céu. Et ce livre ne nous parle pas aussi que Dieu a commencé au commencement. E não nos diz nada sobre que Deus começou no começo. Dieu n'était pas venu au commencement, O Senhor não vê o começo. mais avant le commencement, il existait déjà. Quer dizer, antes do começo, Ele Il existia était já. déjà dans l'éternité. Ele andava na eternidade. Mais quand il vient au commencement, Mas quando Ele vem no il princípio, commence maintenant à créer les choses. aí Ele começa a criar as coisas. Il commence à faire les choses. Aí Ele começa a criar as La Bible coisas. dit il a créé. Ele diz criou. Quand on crée, c'est quelque chose qui n'existait pas, qui doit être créé. Quando fala de criar, é uma coisa que não existia. Et on dit ceci, Dieu a créé le monde Que, então a dizer, Deus criou o mundo. par une chose qui n'existait pas. Ele criou o mundo pela uma coisa que não existia. Parce que si Dieu a créé le monde par une chose qui existait, Porque se Deus criasse o mundo pelo aquilo que existia já, alors la chose là devrait être éternelle comme lui-même Dieu. quer dizer, aquela coisa podia ser eterna como o Senhor Ele próprio. Est-ce que je me fais comprendre? Será que estou me fazendo entender? Si Dieu a créé le monde Se Deus criou o mundo au moyen d'une chose no meio usando uma qui coisa existait déjà, que já estava existindo, cette chose-là devrait être éternelle comme lui. quer dizer, aquela coisa podia ser também eterna como Pour Ele. te dire, quand il a commencé à créer, Quer dizer, quando Ele começou a criar, il n'y avait rien. não tinha C'est nada. dans le vide, c'est dans le néant Quer dizer, no vazio que Dieu a créé. que Deus criou. C'est comme si ici il n'y a rien, É como esse espaço não tem il n'y a nada, rien ici. não tem nada, Mais Dieu crée quelque chose. e Ele cria uma Il coisa. fait sortir quelque chose là où il n'y a rien. E Ele faz criar uma coisa no espaço. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un livre que Moïse a écrit É livro que Moisés escreveu lorsqu'il était dans le désert. quando ele estava no deserto. Et le scientiste de la Bible, il dit ceci, E o cientista da Bíblia diz que assim, Dieu lui avait révélé quand il monte dans la montagne. é que Deus lhe revelou quando ele subiu na montanha. Quand Dieu lui a donné les 10 commandements, Quer dizer, naquele momento que ele lhe deu os 10 mandamentos, et dans le chapitre 20 d'Exode, versets 6 à 8, quer dizer, no capítulo 20 de Êxodo 6 até 8, là où Dieu commençait à lui dire, j'ai créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, je me suis reposé. aí que ele falou com Moisés, eu criei o mundo em 6 dias e no 7º dia eu me reposei. Et on pense à partir de cela que Dieu va commencer à révéler à Moïse comment il avait créé le monde, parce que Moïse n'était pas. E naquele momento que ele começou a revelar a Moisés como é que ele criou o mundo, porque o Moisés também não Comme Moïse existia. était un homme qui avait la sagesse égyptienne, qui a bien étudié, Como Moisés tinha a sabedoria egipciana que ele estudou muito, plus l'Esprit de Dieu, junto com o Espírito de cela Deus, lui a facilité rapidement de capter, de comprendre ce que Dieu lui disait. quer dizer, aquilo lhe ajudou muito para ele captar e escrever aquilo que Deus lhe Et dizia. il commence à écrire ses premiers livres. Aí que ele começou a escrever o primeiro livro. Avant qu'il puisse écrire Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Depois ele escreveu Êxodo, Números e Levítico. Ce livre nous parle de 2 époques différentes. Esse livro nos fala de 2 épocas diferentes. La première époque, A primeira, du chapitre 1 au chapitre 11, do primeiro capítulo até no capítulo 11. qui nous parle de l'ancien monde. Ele nos fala do antigo mundo. Et ceux qui ont
qui combattent la Bible. E aquele que combate a Bíblia, Ceux qu'on appelle, nous appelons, qui font la théologie exagérée, aquele que faz aquela teologia ou bien exagerada, libérale, o liberal, ils disent que cette première partie, eles falam assim, aquela primeira parte c'est comme des mythes. é como de mif. Ce n'est pas vraiment une réalité. Quer dizer, não é mesmo a Mais écoutez, il realidade. est important que nous puissions comprendre et avoir une connaissance exacte. É melhor nós ter conhecimento e ter a compreensão. Alors, exata. nous qui faisons la pure théologie, Nós que fazemos a pura nous teologia, contredisons ces gens. nós contradizamos Parce que essas si coisas. cela était fausse, Porque se aquilo foi falso, Jésus, les apôtres, le Nouveau Testament, les épîtres ne devraient pas faire la référence d'une chose qui existait. quer dizer, se aquilo foi falso, o Jesus, os epítetos, aquilo que está escrito no Antigo Testemunho, e aquilo que vem Ils depois, ne devraient pas faire la référence. eles não podiam pegar referência no Antigo Testemunho. Dans cette partie, Naquela parte, Jésus faisait beaucoup de références. quer dizer, Jesus fazia somente Vous allez le voir, referência. il est en train de dire, Você vai ver que ela está a dizer, comme c'était au jour de Noé, como era no dia de Noé, les gens mangeaient, as pessoas les comiam, gens buvaient, as pessoas bebiam, et jusqu'à ce que le déluge est venu. até quando vem o delírio. C'est cette partie entre le chapitre 1 et le chapitre 11. Desde o De capítulo Genèse. 1 até 11 de Gênesis. Alléluia. Amen. Et vous allez voir aussi les gens comme Pierre, il parle aussi des déluges de Noé, il dit 8 personnes seulement qui sont sauvées. Até o Paulo falou sobre o delírio e disse que sobrou somente 8 pessoas. Alléluia. Amen. Et vous allez voir Jude aussi, le petit frère de Jésus, il parle aussi des anges qui sont descendus dans le chapitre 6 de Genèse, qui ont fait des enfants avec les hommes. O Gide, que é o irmão mais novo de Jesus, falou sobre os anjos que desceram no capítulo 5, Que que Dieu- vieram fazer filhos aqui no mundo. Que Dieu a fermé dans l'abîme. E que o Senhor trancou-los na Donc ces na- trois références témoignent que cette partie existait, c'est vrai. Aquelas 3 referências estão a nos mostrar que aquilo já ia existir. La Bible dit, écoutez, mon peuple est détruit faute de quoi? A Bíblia nos diz, o meu povo é Se vous destruído avez la por falta de connaissance, conhecimento. si vous avez la connaissance, Se você tem vous serez conhecimento, fondé en Christ. você vai ter o raiz em Cristo. Vous serez inébranlable. Aí você não vai se mexer. Alléluia. Amém. Vous serez solide Você vai se tornar sólido en Christ. em Cristo. Alors cette première partie du chapitre 1 jusqu'au 11, Esse primeiro capítulo, de 1 até 11, c'est une partie qui a pris 2000 ans. aquilo levou 2000 anos. Et cette partie nous parle de l'ancien monde. E aquela parte nos fala somente do Antigo Comment Mundo. Dieu traitait avec ces gens. Como o Senhor tratava com Et essa la gente. deuxième partie, c'est du chapitre 12 au chapitre 50, De 12 até 50 é qui nous a segunda parle parte. des appels de patriarches. Aí que eles falam do chamada dos pais. Abraham, Abraão, Jacob, Jacó, Isaac Isaac et le patriarche Joseph, e o José ainsi les 12, e les o 11 frères. resto dos 12. Et c'est une partie qui a pris seulement 300 ans. Aquela parte levou somente 300 Mais nous anos. venons de lire dans la première partie. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. No começo, o Senhor criou o céu e a terra. Dieu créa le ciel et la terre. O Senhor criou o céu e a On terra. nous parle, il a créé une seule terre, Nos fala aqui que ele criou somente uma terra, mais qu'il a créé plusieurs cieux. mas criou muitos céus. Plusieurs cieux. Quer dizer, muitos Et la céus. Bible nous cache E a Bíblia se les choses encaixa qu'il a créées dans le ciel. as coisas que ele criou no céu. Mais elle commence seulement à dire il a créé le ciel, c'est la terre. Ele diz, ele criou os céus e a terra. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ceci. Deixa eu te dizer assim. Entre les versets 1 Desde o versículo 1 et le verset 2, até o versículo 2, il y a les époques, il y a les années qui sont passées. passou muitos anos
épocas, il y a des réalités qui sont passées. muitas realidades passaram. Parce que si vous lirez les versets 2, Se você ler o versículo 2, vous allez comprendre, on dit que la terre était informe. estão a dizer que a terra não tinha forma. Mais il avait déjà créé les cieux et la terre. Quer dizer, ele tinha criado já os Mais céus dans e le a verset 2, terra. on dit la terre était informe. Mas ele está dizendo no versículo 2 que a terra não tinha C'est forma. comme si dans le verset, comme si Dieu a trouvé le monde était informe. Quer dizer, é como se fosse Deus encontrou a terra informe. Alors si Dieu trouve le monde était déjà informe, Se Deus encontrou o mundo já informe, cela dit que ce n'est pas Dieu qui a créé la terre. quer dizer, não é ele que criou a terra. Je vais vous faire raisonner la Bible. Eu vou vos fazer pensar um pouco da Bíblia. Alléluia. Amen. Parce que si je trouve déjà le frère en train de filmer, Porque se eu encontro o irmão já a filmar, cela dit que le frère, o irmão já estava aí antes de mim. la terre était informe. A terra não tinha forma. Qui a rendu pour qu'elle devienne informe? Da onde que vem a terra para ficar informe? C'est que la terre existait déjà. Quer dizer, a terra já existia. Alors comment pourrions-nous dire que c'est Dieu qui l'a créé? Agora, como é que nós podemos dizer que é Deus que Mais le chapitre 1 nous dit, Mas o capítulo 1 nos... le verset 1 nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Mas o capítulo 1 está nos dizer que ele criou Mais dans os le céus e a terra. verset 2, les choses changent. Mas chegou no versículo 2, tudo mudou. C'est là que je tente de vous dire qu'il y a des choses qui sont passées entre le chapitre, le verset 1 et le verset 2. É por isso que estou vos levar a entender que a coisa que se passou no primeiro capítulo e no segundo. Dans le verset 1, No versículo 1, Dieu a créé le monde parfaitement. Deus criou o mundo perfeitamente. Et c'est dans le néant qu'il a attiré le monde. Quer dizer, em vão, no vazio, que ele tirou o mundo. C'est dans le néant qu'il a créé le ciel. É no vazio que ele criou a terra. Et c'est dans le néant qu'il a créé les anges. É no vazio que ele criou os anjos. Pour qu'ils habitent le ciel. Para eles poderem viver lá no Et il céu. a créé la terre. E criou a terra. Il a créé les choses sur la terre. E ele criou as coisas aqui na terra. Les arbres, il les a créés sur la terre. Os árvores ele criou aqui na terra. Tout ce que Dieu a créé, Tudo que ele criou c'était dans le chapitre 1, verset 1. é somente no capítulo 1, versículo 1. Que tout ce que Dieu a créé était parfait. Quer dizer, tudo que ele criou era perfeito. Tout ce que Dieu a créé était parfait. Tudo que ele criou era perfeito. Mais dans le verset 2, Mas no segundo versículo, il y a un événement qui a eu lieu. houve evento. L'événement qui avait eu lieu, c'est quoi? O que aconteceu? C'est la précipitation, la chute du diable sur la terre. Quer dizer, a precipitação do diabo aqui na terra. Vous en connaissez ce qui s'est passé sur la terre. Você sabe o que se passou aqui Plutôt na ce qui s'est terra? passé dans le O ciel. que aconteceu lá no céu? Lucifer qui est devenu le diable. O Lucifer que se tornou o diabo, Il voulait se faire Dieu. ele também queria se tornar Il voulait Deus. prendre la gloire de Dieu. Ele queria também a glória Il do voulait Senhor. devenir Dieu. Ele também queria se tornar Deus. Et Dieu a appelé Michael E Deus chamou Micael pour le faire précipiter. para lhe mandar embaixo. Et Michael l'a précipité sur la terre. E Micael lhe mandou aqui embaixo. Écoutez, Apocalypse dit ceci, il est en train de relater ce qui s'est passé. O Apocalipse está a relatar aquilo que Apocalypse aconteceu. chapitre 12, il dit ceci. No Apocalipse capítulo 12 está Il dizendo dit, assim: il y eut guerre dans le ciel houve guerra no céu entre Michael et ses anges. entre o Micael com seus anjos Et les anges, et Lucifer et ses anges. e também o Lucifer com seus anjos. Il y eut guerre dans le ciel. Houve guerra aí no céu Ils combattirent les dragons et ses anges. e combateram o dragão com seus anjos. Et la Bible dit les dragons et ses anges E a Bíblia nos diz que o dragão com seus anjos, ne eurent pas la force. eles não tiveram Ils força furent précipités. e foram Mais quand le mandados diable embora. a été précipité sur la terre, Mas quando ele foi jogado aqui na terra, Apocalypse dit malheur, Apocalipse está nos dizer é muita pena malheur à la terre, para a parce terra, qu'il est descendu porque ele desceu avec colère. com raiva. Alléluia. Amen. La création de Lucifer
A criação de Lucifer c'était une création très merveilleuse. era uma criação muito Dieu l'a créé maravilhosa. en beauté, Ele criou com toda a en beleza, puissance, com poder, en intelligence. com inteligência. Dieu l'a créé avec une sagesse. E Deus lhe criou com sabedoria. Dieu l'a créé avec le pierre précieuse. Ele lhe criou com pedras preciosas. Mais quand Dieu le précipite sur la terre, Quando ele lhe manda, lhe joga aqui embaixo, Dieu n'a pas enlevé Deus não tirou l'une de ces choses. nenhuma dessas coisas. Et quand il descend, E quando ele desce, c'est dans le verset 2 qu'il descend, quando ele desce é no versículo et 2, c'est lui qui va déformer la terre. é ele que vem transformar a terra. C'est lui qui va rendre la terre vide. É ele que vai fazer a terra se tornar C'est lui qui vazia. va amener le ténèbre sur la terre. É ele que levou a escuridão aqui na terra. Parce que dans le verset 1, Porque no versículo 1, tout était dans la lumière. que tudo era luz, Tout était parfait. tudo era perfeito, Tout était dans l'ordre. tudo era em ordem. Mais dans le verset 2, Mas no versículo 2, quand il descend, il fut précipité, quando ele foi jogado, il va rendre ce que Dieu a créé informe. ele fez aquilo que Deus criou em forma. Il va amener le vide et les ténèbres. Ele trouxe o vazio e os tenebros. C'est comme si Escuridão. vous allez bâtir une maison, É como você ir fazer uma casa, mais vous allez voir maintenant, il y a un avion qui va tomber dans votre maison. sur votre aí maison. avião cai sobre a casa, Donc l'avion va faire quoi? Déformer là. aí avião vai deformar a C'est ce qui casa. s'est fait. É isso que aconteceu. La terre était déformée par la précipitation de Lucifer, du diable. Quer dizer, a terra foi transformada pela precipitação do diabo. Maintenant, Dieu n'a pas enlevé sa beauté. Quer dizer, o Deus não lhe tirou a beleza. Mais la beauté de ce monsieur Lucifer, appelé le diable, Quer dizer, a beleza desse senhor chamado Lucifer, o diabo, va devenir une beauté séduisante. aquilo tornou-se uma beleza sedutora. Son intelligence, Dieu n'a pas enlevé cela, A sua inteligência o Senhor não tirou. va devenir une malice. Aí se tornou maligno. Sa force, Dieu n'a pas enlevé cela, A força o Senhor não tirou. va devenir une force destructive. A força dele torna-se Et destrutiva. Jésus dit quoi? E Jesus Il disse vient que pour détruire. ele vem para Il destruir. vient pour Ele vem égorger. para Il vient pour voler. e vem para roubar, matar e roubar. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Et la lumière qu'il avait E a luz que ele tinha va devenir quoi? Ténèbres. se tornou escuridão. C'est l'ange des ténèbres. É anjo das trevas. Alléluia. Amen. C'est lui qui va rendre la terre informe. É ele que fez que a terra se torne informe. Quand le diable entre dans ta vie, Quando o diabo entra na tua quand vida, le diable entre dans ta famille, quando o diabo entra na tua casa, il va rendre la famille informe. ele vai fazer a família se Il va tornar rendre informe. ton mariage, ta vie informe. Ele vai fazer o teu casamento Cependant, informe. auparavant, vous aviez une forme. Porque no princípio você tinha uma Dieu forma. t'a donné une forme, une mesure. A Deus te deu forma e Mais quand le diable vient, quando o diabo chega, il va te déformer. ele vai te deformar. Jésus dit ceci à Pierre. E Jesus disse a Le Pedro, diable, il est en train il te cherche, il te réclame. o diabo está te procurar e está te reclamar. Dribblé comment? Du froment. Para ele te, Te cribler. para te moer como... Mudra. Te moer como... como que é? Le maïs. Para te moer como milho. Amen. Amém. Vous avez le maïs, le grand là. Você está vendo aquele milho? Il a sa forme. O milho tem a sua forma. Mais quand vous allez le moudre, Mas quando você moer aquilo, voilà, quand vous allez le moudre, quando você moer aquilo, ça va perdre quoi? La forme. aquilo perca a Ça forma. devient comme poussière. Aquilo torna-se pó. Alléluia. Amen. Quand le diable entre dans la vie d'une personne, Quando o diabo entra na vida de alguém, c'est pour te déformer. é somente para te deformar. C'est pour te déformer. É somente para te deformar. Et Dieu, quand Dieu t'a créé, Enquanto que Deus que te il criou, t'a donné des potentialités. Ele te deu potencialidade. Il t'a donné des qualités
supérieure, te deu qualidade superior, l'habilité en toi. habilidade em ti. Mais quand lui il vient, il fait quoi? Il enlève ses qualités. Quando ele chega, ele tira essas qualidades. Tu deviendras vide. Aí você torna-se vazio. Et c'est pour cela quand même, toi, quand tu te regardes, tu te trouves que, est-ce que moi je peux faire cela? Est-ce que non? Parce que tu te vois qu'il n'y a pas de qualité en toi. Aí que você, quando olha em si próprio, você se pergunta, será que eu sou capaz? Mais Será moi que eu je tenho te qualidade? dis, tu es dans la restauration, les qualités que le diable t'a volées. Eu vou te dizer que você está na restauração, aquelas qualidades que o Satanás te roubou. Aujourd'hui, ils te seront restaurés au nom d'eux. Aquilo vai ser restaurado em nome do Senhor Jesus. Quand le diable est venu, il amène le ténèbre. Quando o diabo chega, ele traga as trevas. Tu vas vivre dans le ténèbre. Você vai viver nas trevas. Afin que tu ne puisses pas t'en sortir. Para você não conseguir sair. Mais écoutez, la bonne information, c'était quoi? Uma boa informação é Malgré ce que le diable faisait, il a rendu la terre informe. embora aquilo que ele fez, Il a amené l'informité dans la terre. Il a amené l'informité dans la ele terre. trouxe a enfermidade na terra. Il a amené le vide dans la terre. Ele trouxe o vazio na terra. Il enlève le produit qui était dans la terre. Ele tirou o produto que estava na terra. Il amène le vide. Ele trouxe o vazio. Il enlève la lumière qui était sur la terre. Ele tirou a luz que estava na terra. Il amène les ténèbres. Ele trouxe as Mais trevas. l'Esprit de Dieu, Mas o Espírito de Deus, malgré cela, l'Esprit de Dieu mas o Espírito de Deus se mouvait sur les eaux. andava em cima das Je águas. suis en train de parler à une personne. Eu estou falando a alguém. Malgré ce qui se passe dans ta vie, Embora aquilo que se malgré aconteceu na ce qui tua se vida, passe dans ta famille, aquilo que aconteceu na tua mais família, sachez-le, l'Esprit de Dieu est dans cette église. mas sabe que o Espírito de Deus está nessa L'Esprit igreja. de Dieu est ici O Espírito de Deus está aqui pour te donner la forme que tu as perdue. para te dar aquilo que tu perdeste. L'Esprit de Dieu est ici O Espírito de Deus está pour aqui te donner ce que le diable t'a volé. para te entregar de volta aquilo que o Deus te L'Esprit de roubou. Dieu amènera la lumière en toi O Espírito de Deus vai trazer a pour luz enlever les ténèbres. para tirar a escuridão. L'Esprit de Dieu enlèvera ce que le diable a mis en toi. O Espírito de Deus vai tirar em ti aquilo que o Et diabo colocou. dans le verset 3, E no versículo 3, vous allez voir maintenant Dieu commence à faire. aí Deus começa a Il operar. commence maintenant à restaurer Aí que ele começa a restaurar ce que le diable avait détruit. aquilo que o diabo destruiu. Dans le verset 3, Dieu commence à restaurer. Aí no versículo 3 ele começa a Il restaurar. dit que la lumière soit. E ele diz que haja luz. Aleluia. Dieu dit que la lumière soit. Ele diz que Il haja luz. commence maintenant à restaurer. Ela começa agora a Mais tout restaurar. d'abord, Dieu dit ceci. E o Senhor diz Je assim: ne peux pas restaurer la vie d'une personne eu não posso restaurar a vida de alguém dans les ténèbres nas trevas, si je n'amène pas la lumière. não trazer a luz. Je ne peux jamais restaurer la vie d'une personne Não posso restaurar a vida de alguém dans les ténèbres. nas trevas. Mais tout d'abord, Mas primeiro, je dois amener la lumière. eu tenho que levar a C'est luz. pour cela qu'il a envoyé quoi? La lumière sur la terre. Ela mandou a Et luz aqui cette na terra. lumière, c'est Jésus. E aquela luz é Si vous recevez cette lumière, Se você receber essa luz, à partir de cette a lumière, partir dessa il luz, commence maintenant à faire des choses. aí que ele Il começa a commence fazer maintenant à coisas. restaurer votre vie. Aí ela começa a restaurar a Est-ce qu'il vida. y a une personne qui peut me comprendre? Será que alguém Est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute? Será que alguém está Tu ouvindo? es dans les ténèbres. Mas nas trevas, La main de Dieu ne va pas se a manifester. mão de Deus não vai se Mais manifestar. avant que Dieu commence à faire, Antes de ele começar a il doit fazer, tout d'abord appeler la lumière. ele tem que trazer primeiro a luz. Il doit d'abord t'envoyer la Ele lumière. vai te mandar a luz. Et la grande lumière qui nous est venue E aquela grande luz que vem de du nós ciel, c'est la lumière qu'on appelle é Jésus. aquela luz que nós chamamos Il est la lumière. de Jesus. Jesus é a luz. Il est la Ele lumière. é a luz. Il est la Ele lumière. é a luz. La Bible dit ceci. A Bíblia diz, Dans le livre de no Matthieu, livro de Mateus, le peuple qui était assis dans le ténèbre, o povo que estava sentado nas trevas, la famille je pense, des Zacharie qui était ici dans les ténèbres, Amen. Yes. des
de Sabulon qui était ici dans le ténèbre. O Zabilônio que estava sentado nas trevas. La Bible dit ceci. A Bíblia nos diz: Cette famille aquela família a vu de grandes lumières ela viu uma grande venant luz du ciel. vindo do céu. Et cette lumière, c'est Jésus. E aquela luz é Jesus. Cette lumière, c'est Jésus. Aquela luz é Jesus. Si tu veux voir la restauration, Se tu quer ver a restauração, tu dois tout d'abord recevoir la lumière. você tem que receber a luz. Dans les ténèbres, il n'y a pas la restauration. Nas trevas não há restauração. Dans les ténèbres, il n'y a pas la main de Dieu. Nas trevas não há a mão de Tu Deus. dois tout d'abord recevoir la lumière. Tu tem que receber a primeira luz. Quand tu reçois la lumière, Quando você recebe a luz, on appelle Jésus. aquela luz que se chama C'est Jesus. par là maintenant Dieu va commencer sa restauration. É para aí que o Senhor vai Dans começar le a verset restaurar. 3, Dieu commence à restaurer. Aí no versículo 3 o Senhor Dans le começa a verset restaurar. 4, Dieu commence à restaurer. No versículo 4 o Senhor Dans le continua verset 7, 8, la création, il commence à restaurer. Aí começou a restaurar. Et quand il finit de restaurer, Quando ela acabou de restaurar, il crée maintenant la personne. aí que ela vai criar Il o crée maintenant l'homme Aí que ela vai pour criar prendre soin vai tomar de conta. ce qu'il a restauré. Daquilo que ele Afin restaurou. que le diable ne vienne plus détruire. Para o diabo não vir. La restauration, c'est le plan de Dieu. A restauração é o plano do Senhor. La restauration, c'est la continuité de Dieu. A restauração é a continuação do C'est Senhor. pour cela. É para isso. Kobanga na yo te. Não teme. Oyo babotola yo. Tudo que te tiraram, Kobanga na yo te. não teme. Oyo yo bungisa. Aquilo que tu perdeste, Kobanga na yo não te. teme. Mais Dieu, O Senhor, aza nzambe ya restauration. Ele é Deus da Yo restauração. kotisa kaka lumière na vie na yo. Tu traga somente a luz. S'il y a la lumière en toi, Se tiver essa luz em ti, tu es dans le plan de la restauration de Dieu. tu estás no plano da restauração do Dieu va Senhor. commencer à restaurer ta vie. Aí o Senhor vai começar a restaurar a tua Petit à vida. petit. Baoyo bayeba kiyo. Aqueles que te conheciam, Baoyo baseka kiyo. aqueles que te riram, Nazolo bala motomoko. Yamo ane o esila. esse ano, Yamo ane o esila. antes dessa lua, Yo komona liboko na zabe. Yo komona miracle na zabe. Matrice wana ekozwa forme. Trompe wana ekomema mwana. Samba zo restaurer vie à moto moko. Il est en train de restaurer une personne. Avant que cette année finisse, yango aleo esila. Yo kotato la zambe. Moi je ne parle pas de l'année qui arrive. Là, c'est une fausse espoir. Moi je suis en train de te donner le vrai espoir, la vraie foi. Avant que Mboula Oesila, avant que Mboula Oesila, moi je parle de cette année. Parce que mon Dieu, c'est le Dieu du présent. Moi je parle de cette année. Les 2 mois qui nous sont restés. Toi tu dois vivre la main de Dieu. Toi tu dois vivre la main de Dieu. Fiancé wana akoya. Mobali wana akoya kosenga pardon. Abina yo wana kosela yo makambo. Aoya koluka yo. Abina yo wana kosela yo makambo. Akoya koluka yo. Aoya kosenga yo pardon. Ote oye kangamaki. Esoto wama. Immigration oye korenuvele makambo na yo. Tu auras les papiers, tu auras le visa, tu auras une bonne réponse. Osala des hommes bundissayo. Ah, bakotikelo yango. Écoutez, toi tu ne vas pas quitter ce travail. Mais ils vont te laisser le travail. Baola bundissakayo, ils vont partir. Toi tu vas rester là-bas. Toi tu dois rester là-bas. Parce que Dieu, il s'est mis debout. Ele se colocou de Pour pé restaurer ta vie. para restaurar a tua Pour vida. restaurer ta vie. Para restaurar a tua vida. Oyo nyonso yo bungisa. Aquilo
kobongisa. Nzambe akorestaurer. Nzambe azolongola informité. Azopesa yo forme. Azopesa yo forme. Soki mobali amoni yo. Quando o homem te vê. Aleluia. Eu vou me embora. Vocês não estão a se mexer. Você parece que não estão acreditando naquilo que estou falando. Mobali wa finga yo kozana forme te. Aquele homem que te disse que você não tem forma. Bandalelo. A partir de hoje. Soka monio. Quando ele vai te ver. Aí o coração dele ele vai. Forme oyo koma na yamu. Aquela maneira que ele vai começar, tu vai começar a andar. Et puis, depois, eu penso como monie. Tu também quando lhe vê. Bongisa demais. Aí você anda como deve ser. Uele na okendete. Não vai com pressa. Bongisa. Aí você arranja o teu andamento. C'est pour cela. Bandalelo. A partir de Attends, hoje. que nous sommes à Mungwa. Mesmo você tá aí comprar um sabe. Kobima. Meta aquele pão na cara. Poudre. Maman, que Dieu te bénisse. Poudre, amor. Mãe, que Deus te abençoe. 3 couches. Première couche, c'est la fondation. Deuxième couche, il faut 3e couche. Outro segundo vai sentar. Parce que première couche, Dieu. Porque a primeira é. Deuxième couche, Jésus. 3e couche. Terceira é Jesus. Segunda é Jesus. Terceira C'est 3 couches. Jesus. O Espírito Santo. Quando tu estás a sair. Soki nazoleka mobali yango okokufa na demarche, okokufa na demarche. Mwasi oyo akoyaki yo Aquela mulher que não te quer. aza mokuse Você é o baixinho. lelo ozokonsela ozokoma molai. Quando ele te vê, Akoregrete. aí vai ficar triste porque ele se tornou mais alto. Nzambe apesi yo forme. Deus te deu a forma. Oyo aboyaki yo Aquele que não te quer. ke mpo okende université te. Porque tu não foste na universidade. Lelo Nzambe akopesi yo kapasité. Deus vai te dar Bango capacidade. bakende à université baboma moto te. Aquele que for na Soki odeside okende à université okende à université. Se tu decidir ir na universidade, tu vais ir. Eske moto moko azokanga Será que alguém vai me dar mon fils? Nzambe akozongisela yo forme. Deus vai te devolver a forma. Nzambe akozongisela yo biloko oyo atia kati na yo. Deus vai devolver aquilo que ele colocou dentro. Satana ayaki abimisi bakapasité wana. O Satanás tirou as capacidades. te Nzambe asala yo vide te. Deus não te criou vazio. Même nzete Mesmo a árvore. Nzambe asala yango avec bakapasité na ye. Deus criou a Ya árvore com capacidade. koproduire bafruit, E para produzir os ya frutos. koproduire bambuma Para produzir selon leur espèce. consoante Et espécie. bongo yo oza chef ya nzete. E tu que és chefe Toi da tu penses que árvore. Nzambe asala yo ka boye. Oza na bakapasité oyo nga naza nango te. Oza na bakapasité oyo moto mosusu aza nango te. Tem capacidade Oza na que outra pessoa não bakapasité tem. ya yo moko kaka. Você tem capacidade de Voilà le pourquoi. É para isso. Quand yo comprendre lolenge yo zali. Quando você perceber Quand yo uma comprendre coisa, nani oyo zali. quando você perceber, Sala moto nesengo. Seja Komona échec te. não venha de novo. Komona échec te. Não venha Na de novo. nyonso yo kosala. E tudo que Tu você dois vai voir la fazer, victoire. você vai ter Parce que oza na sucesso. bakapasité, Porque você tem bakopotentialité. capacidade. Porque Oyo tem Nzambe atia kati na yo. Aquilo que o Senhor Oyo tem moto aqui. mosusu aza na yango te. Ninguém tem. Bato bakokamwa. A pessoa não vai acreditar. Mas como é que Ndenge nini ele nazwi conseguiu mwasi isso? wana? Mas como é que ele Ndenge nini conseguiu nazwi essa mosala mulher? wana? Mas como é que ele Ndenge conseguiu nini bana ne essa bazokoma boye? Mas como é que os seus filhos Ndenge estão nini nascendo? ministère na ye eza Mas como é boye? que é o ministério dele está Ndenge subindo? nini ye aza Mas boye? como é que ele está Ndenge nini azwi mutuka
que Dieu, il est là pour te restaurer. Está aqui para te Parce restaurar. que Dieu est descendu dans cette église Porque Deus desceu nessa pour igreja restaurer son peuple. para restaurar Pas seu seulement povo. restaurer cette église, Não é somente même la restaurar. ville que vous vivez, Mesmo a cidade que Dieu nós est descendu pour restaurer. Deus desceu para Nous restaurar. avons un Dieu qui restaure, Nós temos Deus que un restaura. Dieu qui bénit, Deus que un Dieu abençoa. qui t'a créé pour un plan, Deus que te criou un para Dieu qui t'a créé pour l'objectif. Deus que te criou como Asa objetivo. yo kaka boye te ozala vagabond. Deus Non! te criou assim para ser vagabundo. Dieu t'a créé pour un but, pour un but. Deus te criou pelo Il t'a créé pour un objectif. objetivo. Et tu dois le comprendre. E você tem que perceber. Tellement. Você tem que Afin que tu entender. marches dans la lumière. Fique com essa Parce que je suis dans la lumière. Porque Nyonso na kosala eza lumière. tudo quando Lorsque naza na lumière, quando eu tenho luz, ténèbres moko ekoyanga ekoyela uma maiti. treva vai vir em mim. Jésus est la lumière. O Jesus Et Cristo sur mes sentiers, celui qui éclaire mes sentiers, c'est celui qui éclaire mes chemins. Jésus est la lumière. Jesus é a Est-ce que luz. moto moko azokanga? Será que alguém está me ouvindo? Aleluia. Problème de ça. Qual é o teu Quel est problema? ton problème? Qual é o teu problema? Quelle est ton affaire? Qual é o teu problema? Nga ozomona nga boye. Você está me vendo aqui? Fumeur de chanvre. Eu fumava diamba. Maconha. Fumava maconha. Moyibi. Eu era gatuno. Roubava. Fumeur de Eu fumava maconha. bongoma na liteya te. Eu não me arrependi pela predicação. Mais na bongoma Mas eu me arrependi. na nzela ya diamba. No caminho mesmo daquela Zero na maconha. biso noa. Aquela pessoa que nos vendia Ti maconha. lelo atekaka no. Aquele vende até hoje vende. Ti lelo apôtre. E até hoje, apóstolo, ele vende maconha. Pour ceux qui connaissent Congo, Aqueles que conhecem Congo, na Movenda, aí na rua Na Movenda, Ngiringiri. aí na Ngiringiri, na Gambela, aí Gambela, na Movenda wana kaka. na Movenda mesmo, Hotel moko munene eza wana. tem um hotel Na grande. nsima hotel wana. Atrás daquele hotel, Kaka lupango wana hotel na nsima nango. aquela quintal atrás do hotel. Kuna Zamukoto Kweno Kisinga Mpemba. Você pergunta só, Samukoto Pemba, certo? Zamukoto Kweno Kisinga Mpemba. Samukoto Kweno, Musinga Pemba. Ti lelo viana teka kwa. Aquele velho até hoje está vendendo. 25 ans passés. Já há 25 anos passados. Viana ti lelo teka kwa bulu. Aquele velho sempre está vendendo roupa. Zamukoto Kweno Samukoto Kweno, Kisinga Mpemba. Xinga Pemba. Como moko zoka ke? Os nomes mesmo é impossível, você não vai acreditar. Ngana ye na Angola. Eu venho em Angola, Na kena na sud Angola na Gabela. eu fui em Cabela, lá em Angola. Sata noa. Eu fui Ora comprar, kende na ngolunda. eu comprei somente maconha, saco de maconha, para entrar na lunda. Mais ozosala biloko wana oza na nzambe te mais oza na courage moko boye. Você não entendeu, você está fazendo aquilo. Aquela coragem, Biso toza na Saint-Esprit. quer dizer, nós temos o Espírito Santo. Wana eza kindoki. Non! Aqui, você tem Levant! e não tem coragem. Levanta-te. Yesu alobi prenez courage. O Senhor Jesus disse, toma J'ai vaincu le coragem. monde. Eu venci o mundo. Kobanga mundele te. Antendo branco. Kobanga mutu te. Kobanga biro te. Ninguém, não tem ninguém. Kobanga. Nazosala master na teaching, leadership na management. Eu estou fazendo master, teaching, leadership Na e management Royalton University. na Universidade de Royalton. Royalton. Thank you. Bato bazotangisa kolo bazaka badoktere na badoktere. As pessoas que estão ensinando lá, somente Oyoka doutores. ngole na bango. Você tem que ouvir os Kokoma ingleses. na bango eza kokoma ya degree te. O escrever dele não tem nada a ver com degree. No faut koma na
statistique. Com estatística Mais parmi les deles. étudiants, tous on a monté à déranger. Mas no meio deles, quem é mais chato como eu, não há. Na déranger, on a recommandé un mot terrible. Eu dou muita pergunta. Você não pode me explicar somente e-mails. Eu basta ver o estilo como ele escreveu, eu dou. Aí eu preparo isso muito bem, aí eu me mando. Nga croyait quand bazo msela ba yesa ngake no yoko komano to zomo na onde bazo féliciter nga koto. Até eu pensava que eles vão dizer a tua maneira de escrever, mas eles estão a gostar. Mais j'ai compris que le monde c'est un jeu. Aí eu percebi que o mundo c'est un petit jeu. É um pequeno jogo. Ces gens les alliés à encourager. Quer esse jogo, é jogo dos corajosos. J'ai à encourager. Quer esse jogo dos corajosos. Voilà Jésus. Se você bâtit pensa ce courage. aí você aumenta a coragem. Aí você chuta tudo. Aí você junta tudo. O senhor, eu recebi o senhor com meu saco de maconha. Se encontrou comigo com meus sacos de maconha. Obrigado, pai. Só que na Bíblia é jornal. Esse é jornal. Se as coisas que você vê lê na Bíblia pensa que é jornal, não é? Moi j'ai vu Dieu comme ça abîmer l'image. Eu vi Jesus aparecer o meu anjo. Jésus abîmer l'image. Jesus apareceu. Eu comi as maconhas. Laisse ces choses. Me disse, larga isto. Tu es mon fils. Tu és o meu Je serai filho. ton père. Na église était. Não tinha pastor. Eu era somente maconheiro. Eu tenho maconha comigo na mão. Eu não sei nada de Deus. Ele me disse, larga essas coisas. Eu a tremer. Meu beau-frère n'a rien Que foi comigo? Tantos males, esses sacos que ele levou. Aí no meu coração perdi dinheiro. Aí eu vou começar a me perguntar aquilo que eu vi é verdade ou não. Eu só sentir que convicção muito boa. Mas você está sentindo uma convicção, está te dizer, aquele caminho não é teu, deixa. Eu voltei em Luanda, mãos abanadas. 2 semaines après, na sala 2 semaines. 2 semanas. Chaque boutou nous a visité. Chaque boutou. Todas as noites o Senhor andava me visitando. Chaque boutou. Todas as noites. Moto kiti na makolo na ngai. O fogo descia nos meus pés. Na Luanda ba período na ba moi bolala suna bandako te bolala kana. Quer dizer, naquela altura em Angola você não pode dormir em casa só fora. Aí no quintal nós metemos chaque nuit 2 semaines. Colchões 2 semanas. O fogo mesmo a descer nos meus pés. Ele me fala assim. Eu não sei orar, nunca fui na igreja nenhuma. Aí começava a orar. 2 semaines. Depois de 2 semanas, aí eu pensei numa senhora. Disse, a irmã Mami vai numa igreja na hoje ainda. Deixa eu ir lá. Aí eu me encontrei com aquela irmã aí. E ela me perguntou, Warma. Como era minha? Aquele nome que ela tinha, Warma. Como é? Aquele nome é nome de quê? É daquele que... Warma. Warma. Eu vim na igreja. Tu vem aqui na igreja. Como é Arão? O nome de Arão? Ele é como a profecia. É nome de profecia. Quand a igreja, on a 2 semaines après. Depois de 2 semanas, uma irmã começou a profetizar. Mas como ela não quer dar? Mas qual é o meu nome do mundo? É o Warma. É o nome de quem? É dos será que Deus mas o Senhor me recuperou, me restaurou.
Lelo na ye awe taki nai. Eu vim aqui Taki warma. Será que eu vim aqui como arma? Ukota una filmage. Será que eu vim aqui como arma? Na ye awe taki warma. Ou bien na ye awe taki le palmier les prophètes. Ou eu vim aqui como palmeada com o profeta? Bongo yusuko nini unzamba olemba. Agora tu, o que Deus não vai poder fazer? Vamos levantar a glória a Deus. Aleluia. Vamos se levantar para honrar. Sanjola, Sanjola, Yesu. Começa a agradecer a Deus por essa palavra. Commence à remercier le Seigneur pour cette convention. Começa a agradecer a Deus. Et commence à remercier le Seigneur pour son esprit qui est au milieu de nous pour la restauration. Prie, 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 Suis-moi après cette prière. Segue-me depois dessa oração. Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Parle vraiment comme un homme. Fala como um homem. Fala como um filho de Deus. Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Tout le plan de l'ennemi. Todo plano do inimigo Qui se trouve dans ma vie. que se encontra na